Bom, caros alunos, esse é o primeiro tutorial de 2014, segundo semestre que eu faço sobre o Audition. O áudio pode não estar muito bom, mas é porque eu estou gravando do meu próprio computador, o microfone não é muito legal, ok? Como eu já havia dito para vocês em sala, o Audition ele é da distribuição do Adobe. Aqui eu tenho todo o Adobe e o Audition faz parte dele. Vamos direto ao ponto aqui. Quando eu abro o Adobe, ele está nessa configuração de tela padrão. O que seria uma configuração de tela? Cada uma dessas pequenas partes que cá estão são painéis para o software. Okay? Ele chama isso de painel. E a organização, disposição desses painéis, como está, ele chama de workspace. Então, no menu Window Workspace, eu estou usando o Default. Aqui existem vários que são feitos de fábrica, tá? Que são organizações dessas paletas. E eu tenho um que eu mesmo criei ao modificar uma dessas aqui e salvar um novo Workspace. Eu chamei de Bahia. Vocês veem que a organização, a largura, o posicionamento das paletas aqui é diferente. Como acontece com qualquer software da Adobe, uma vez que eu pego a paleta eu consigo pegar através dessa ponta serrilhada, dessa partezinha serrilhada aqui de cima, eu posso puxá-la e colocá-la onde eu quiser. Se eu colocar em cima, vai ser o que está acontecendo aqui. Eu tenho a paleta Files sobreposta à paleta Favorites, que é como está. Ok? Se eu quiser colocá-las lado a lado e que o file fique à esquerda, eu coloco aqui. Se eu quiser que ele coloque, ele fica direito aqui, em cima e embaixo. Fácil de mexer. Só para o exemplo, vou botar o Files à esquerda. Ok? Aqui apareceu então Files à direita de Favorites. Se eu quiser colocar um por sobre o outro, como Tabs, eu coloco aqui no meio. Agora voltou o que era antes. Bom, há duas formas de a gente trabalhar com o Audition. Uma delas é trabalhar com o Waveform, que é como se eu trabalhasse diretamente em um arquivo de áudio qualquer e trabalhasse com as modificações que a gente chama de destrutivas. Uma vez que eu modifico o arquivo e salvo o arquivo, essas modificações vão ser feitas no próprio arquivo. Só para citar de exemplo, eu vou pegar um arquivo qualquer aqui, de áudio, user, de Bahia, music, iTunes Music, pegar uma Bebel Gilberto, então melhor, pegar Belleville, do filme As Bicicletas de Belleville. Clicando aqui, o conteúdo aparece do lado de cá. Se eu jogo isso aqui, então eu abro o arquivo que cá está, com uma versão dele que é copiada para dentro da minha pasta de projeto. E aí, aqui eu consigo fazer as modificações que eu queira no meu arquivo. Lembre-se que aqui eu posso abrir um arquivo de cada vez. Nesse caso, o arquivo é estéreo. Poderia ser um arquivo mono também. Ok? Esse é o modo de trabalho de Waveform. Uma vez que eu salve, então eu salvo as minhas modificações nesse próprio arquivo, não havendo como então, depois de fechar esse arquivo e acabar com a história de undo, voltar à condição do arquivo original antes da edição. Essa forma de trabalho serve para a gente tirar pequenos erros, tipo cortar um pedaço de música, tirar um ruído qualquer que apareça. Isso aqui não vai ser muito útil por enquanto para a gente não. Ao passo que se eu trabalho com multitrack, o que acontece? Eu tenho
um projeto, que aqui ele vai chamar de sessão, assim como acontece com os projetos do Premiere, em que eu tenho um projeto salvo no arquivo separado, e esse arquivo, por sua vez, chama os demais arquivos de mídia, seja VI, seja Movie, seja Wave, né? Os demais arquivos de áudio, vídeo ou fotos e coisas mais que a gente pode botar numa edição de vídeo. Aqui eu tenho então a criação de uma sessão. Sessão é o nome dado para o projeto de várias tracks, de multitrack, para o Audition. Eu vou escolher onde eu quero, vai ser na minha desktop, botar o nome de aula 1, 01, e aqui embaixo eu escolho quais são as três níveis de qualidade, três atributos básicos de som. Isso aqui diz respeito a como que essa session vai lidar com os arquivos tanto o arquivo de saída quanto os arquivos que eu venha importar ou que eu venha gravar dentro desta sessão. Eu vou escolher 48 kHz ou 48.000 Hz, profundidade de bits, eu vou escolher 24 bits, e eu vou masterizar, eu vou ouvir isso aqui em duas caixas, portanto estéreo. Eu poderia escolher as tracks de saída aqui, se mono, uma saída só para uma caixa, estéreo para duas caixas, e 5.1 para o esquema 5.1 que já foi amplamente abordado em nossas aulas. Dou OK, então minha sessão está criada. A sessão, por default, ela já aparece com 6 tracks. Cá estão nomeadas track 1 a track 6, uma track master. Aqui são as tracks de entrada do som. Aqui que eu vou jogar arquivos de som, aqui é o lugar onde eu vou gravar todo e qualquer som que venha de instrumento, voz, diretamente na placa do computador. E todas essas tracks vão ser enviadas e afuniladas, formato de um funil, para a track de saída. Essa track de saída envia o seu sinal, o seu áudio, para as caixas de som ou para o fone, para o driver de saída da placa de som, que vai para as caixas de som ou para o fone de ouvido. Então, aqui são as tracks de entrada de mixagem. Aqui é a track de saída, aqui é um mix, ou então, como muitos costumam dizer, aqui é um master. Se eu quiser abaixar o volume de todo mundo para eu ouvir mais baixo, eu abaixo aqui. Ok. Essa é a visualização que a gente tem de mixer. Provavelmente quando vocês abriram uma sessão, ela apresentava esta outra forma de visualização, que não é de um mixer. Um mixer em inglês, mixer significa mesa de mistura, ou mesa de som, que a gente usa em português. Eu vou abrir aqui só um instante. Editor. E agora sim, aparece a minha timeline, aparecem as minhas tracks e aparece o cabeçalho de cada uma das tracks. Vou pegar uma música qualquer. E aí ele está fazendo a conversão do arquivo, já fez, e está aqui dentro essa track para mim. Ok? Essa música dentro da track. Lembrando que a track é como se fosse uma gaveta, e nessa gaveta eu coloco os arquivos de som. A track existe sem um arquivo de som, mas o arquivo de som só pode existir no projeto se ele estiver dentro de uma gaveta. Usando o scroll do mouse, aqui eu vou ter aqui em cima eu vou ter o zoom vertical em todas as tracks.
quando eu posiciono o mouse nessa região de cá. Desçamos então para cá, para a visualização daqui. O que eu posso fazer com uma track? Eu posso primeiro mudar o nome dela, chamar de um bom nome, música. Eu posso mutar uma track. O que significa isso? Quando eu tocar, e vamos supor que eu tenha várias outras. Aqui existe uma conversão em que ele está transformando esse arquivo original aqui em outro arquivo em conformidade com os settings que a gente escolheu no começo, quando a gente foi criar isso aqui. Então está botando 48 kHz, está botando 24 bits, está colocando, basicamente isso que ele faz. Deve estar colocando também em Wave, arquivo Wave ou arquivo AIF. Depois eu falo sobre isso. Se eu tocar aqui vai ficar uma bagunça, porque eu vou ouvir todo mundo. Mas caso eu queira ouvir somente a track 3, eu aperto M. Desculpa. Se eu não quiser ouvir a track 3, eu aperto M, de mute. M-U-T-E. A gente usa em português o termo mutar. Mas o termo certo seria emudecer. Mas não pega muito bem falar tão corretamente assim. Então vamos falar mutar, como é do linguajar do métier do áudio. Então, eu mutando essa track, eu só ouviria essas outras duas. Se eu mutar uma outra track, eu só ouço essa de cá, essa terceira. Caso houvesse mais arquivos aqui embaixo, eu os ouviria também, mas como não há, eu só ouço o que está disponível nesse momento aqui em cima na track 1. Uma outra forma de eu fazer isso aqui, ao invés de mutar duas tracks, sendo que tem 3 que podem tocar alguma coisa, eu simplesmente solo de solo, sozinho. Faço com que ela toque sozinho e emudecendo as demais, inclusive essas aqui de baixo. Nada me impede de solar duas tracks também. Solar é o termo que a gente usa. Caso eu quiser solar essa aqui para ver o que tem nela. Ok. Mais uma coisa que eu posso fazer é habilitar uma track para gravação. Habilitar para gravação é indicar para o programa que quando eu for realmente gravar, que é apertando aqui, ele vai gravar nesta track. Então, se eu for gravar algo nesse momento, eu vou gravar aqui ouvindo as demais tracks que existem aqui em cima. Eu posso fazer gravações por cima de gravações em tracks diferentes. E depois eu posso botar o volume que eu quero em cada uma delas. Esses dois outros botões, esse tipo de controle aqui, a gente chama de knob. K-N-O-B. Ou knob. Knob, que é o termo correto, a pronúncia correta. Esse aqui, pelo ícone, ele é o de volume. Então eu posso aumentar. Aumentar. Ou diminuir o volume de todo qualquer arquivo de som que venha a estar durante, no transcorrer da minha timeline nesta track 3. Da mesma forma, eu posso mexer com o pan. Vou jogar mais para a direita, deixar no centro e jogar também para a esquerda. Notem que quando eu tenho uma track que carrega um arquivo mono, uma track mono, ela vai chamar isso aqui de pan. Se for estéreo, ela chama de balance, ou balanço. A gente não importa muita coisa, ok?
Lembrando também dizer que cada uma dessas tracks pode ser uma track estéreo, que carrega um arquivo estéreo de 2 pistas, LR, ou pode ser uma track mono, que carrega um arquivo que seja em sua natureza mono. Eu não tenho nenhum agora para mostrar. Vai aparecer, ao invés de 2 waveforms paralelas aqui, ó, vai aparecer uma só, como se fosse só esse pedaço de cá, né, aparecendo nessa track inteira do lado de cá. Bom, essas são as coisas que eu posso fazer a princípio com uma track. Eu posso renomear, posso mutar, posso solar e posso armar para gravação. Posso mexer no volume da track inteira e posso mexer no pan da track inteira. E esse áudio aqui? Para começar, esse áudio é chamado pelo programa de clipe. Na verdade, ele não é o próprio arquivo. Se eu cortá-lo, se eu diminuí-lo de tamanho, não significa que eu esteja alterando o arquivo que está no HD. Isso aqui não é uma edição destrutiva. Não é a mesma coisa que acontece se eu fizer um corte desse tipo e ele estiver no modo Waveform. O que eu posso fazer com o nosso amigo? Eu posso cortiná-lo ou descortiná-lo, dizendo a partir de que momento que ele vai começar a tocar. Notem que não estou mexendo no tamanho e na velocidade do arquivo. Só o ponto em que ele começa e, da mesma forma, aqui o ponto em que ele termina. O que mais eu posso fazer? Eu posso mexer no volume do arquivo, só de um clipe. Obviamente esse volume está subjugado ao volume da track, mas eu posso fazer esse volume assim como eu posso. Quando o mouse aparece com esse ícone de mais, posso criar keyframes e automatizar volumes ao longo do nosso clipe. Baixo o volume. A linha amarela volume, a mesma coisa acontece com o pan. Lembrando que para cima é esquerda e para baixo é direita. Aqui vou fazer uma modificação drástica de um ponto a outro. Aqui mais lento para perceber. Ok? Deixar ele por um tempo só lá em cima. Vai ser só na esquerda. Notem aqui, só a esquerda. Agora só a direita. É isso. E essas linhas, esses frames, pertencem a este clipe. Logo, se eu puxar para frente e para trás, elas vão juntas. Eu também posso criar fades, puxando para a direita aqui no canto, em cima desse ícone do fade. Se eu puxar para cima e para baixo, eu mexo no formato do fade, na velocidade em que ele vai acontecer. Ok? Se ele é linear, ou se eu vou deixar ele aqui como uma parábola ou como exponencialmente positivo ou exponencialmente negativo. A mesma coisa do lado de cá. Uma vez que esse botão aqui em cima esteja ativado, que é o botão de stretching, stretch em inglês significa esticar, eu posso mudar a velocidade das coisas, ou deixá-las mais rápidas ou mais devagar. Vejamos, isso aqui é original, 100%. Posso deixar bem mais rápida. Ela vai ficar 20% mais rápida. Essa ferramenta é muito útil. É bom lembrar que isso aqui esse ícone tem que estar habilitado, e aí então vão aparecer, agora ele está desabilitado, vão aparecer estes cantinhos, esses triângulos aqui no canto superior. Mais uma coisa, caso eu queira cortar esse arquivo, as minhas ferramentas de áudio, de trabalho, vão estar. Essa ferramenta que eu uso sempre é o V,
que aqui está. Se eu quiser utilizar a ferramenta de Razor, que é lâmina, eu uso R, tá? A dica ali, ó. O R entre parênteses. R. E aí eu crio vários outros clipes a partir desse clipe. E há outros, mas pelo momento, no momento acho que essa é suficiente. Voltei para a minha ferramenta original, ou apertando aqui, que é o Move Tool, ou apertando a tecla V. E uma outra coisa bastante útil nesse programa, em demais programas de áudio, isso não é algo que aconteça só com ele, é que uma vez que eu tenha um arquivo de áudio e vier a colidir com o outro na mesma track, eu crio um crossfade, em que uma música vai abaixando e a outra vai subindo. Bom, para essa a videoaula tá ok, é isso. Lembrando que para play, stop a gente usa o espaço, como é comum de se usar sempre. O zoom, aqui eu trabalho com as teclas mais e menos. O zoom horizontal é com o scroll do mouse, quando o mouse estiver posicionado aqui. E só um instante. Usando o scroll para cá, é como se eu estivesse mexendo nessa barra, quando o mouse está posicionado nesta região, na região das tracks. E se eu quiser mexer no zoom, aqui deve ser Ctrl para vocês no PC, e quem usa Mac, feito eu, é o Command e o scroll do mouse, ou mesmo o menos e o mais. Ok? Então fica essa aula pra gente. Um abraço para todos, fiquem com Deus.